Existem poucas coisas mais aterrorizantes do que o som de uma voz humana, onde não deveria haver ninguém. Imagine receber um pedido de socorro. Você ouve o medo na respiração da pessoa. Você ouve os passos do invasor no andar de baixo. Ela te dá o endereço exato. A polícia corre para lá. Mas quando chegam, o endereço é um terreno baldio. Uma casa que pegou fogo há 20 anos. E, no entanto, no seu telefone, a voz dela continua gritando. Bem-vindos a Frost Creek, Alaska. É uma daquelas cidades onde a estrada termina. 300 habitantes. Durante o inverno, o sol não aparece por 30 dias seguidos. O isolamento lá não é apenas geográfico. É mental. Em 2018, a voz que mantinha a cidade sã durante a longa noite polar pertencia a Elias Thorne. Elias era o locutor da KFST, uma rádio em que operava de uma cabine de madeira na orla da floresta. Ele era um homem de 50 anos, viúvo, conhecido por sua voz calma e hipnótica. Para os caminhoneiros insones de Frost Creek, Elias era uma companhia constante. Ele lia notícias antigas, tocava jazz suave e atendia ligações de ouvintes solitários. Tudo parecia normal na noite de 12 de fevereiro. Uma nevasca brutal estava caindo lá fora, soterrando a cidade. Elias estava no ar, falando sobre a previsão do tempo, quando a luz do telefone na cabine piscou. Eram 2h33 da manhã. A gravação daquela transmissão é perturbadora. Elias atende com sua voz suave de sempre, KFST no ar, quem fala? Do outro lado, há apenas um chiado estático, e então, uma voz feminina, sussurrando, em pânico total. Eles estão na varanda. Por favor, ele está tentando quebrar o vidro. Elias, confuso, pergunta quem é. A mulher responde, Rua Carvalho, número 42. Mande alguém agora, por favor. Em seguida, ouve-se um som alto de vidro estilhaçando. A mulher grita. E a linha fica muda. Elias, visivelmente abalado no ar, pede para os ouvintes que moram perto da Rua Carvalho verificarem. Mas o xerife local, que estava ouvindo a transmissão na viatura, já estava a caminho. Ele dirigiu pela neve cegante, com as sirenes ligadas, esperando encontrar uma invasão em andamento. Mas quando ele virou na Rua Carvalho, ele freou a viatura. O número 42 não existia mais. Era um terreno coberto por 1 metro de neve. No centro, apenas as vigas queimadas de uma fundação antiga, remanescentes de um incêndio trágico que matou uma família inteira em 1998. Não havia casa. Não havia vidro para ser quebrado. Não havia mulher. O xerife tentou contatar Elias pelo rádio da viatura. Elias, qual foi o endereço que ela passou? Aqui só tem ruínas. Mas Elias não respondeu ao xerife. Pelo rádio do carro, o xerife ouvia a transmissão da KFST continuar. Elias estava falando novamente. Calma, Sarah. Eu estou aqui. Eles já foram embora. O xerife sentiu um arrepio na espinha. Elias estava conversando com a vítima, mas a vítima não estava no local do crime. O xerife deu meia volta e acelerou em direção à estação de rádio. Algo estava terrivelmente errado. Enquanto dirigia, a transmissão ficava mais errática. Elias chorava no microfone. Ele pedia desculpas a uma tal de Sarah. Ele dizia que não queria ter deixado a porta destrancada. A investigação mudou de foco instantaneamente. Não era mais sobre uma invasão. Era sobre o que estava acontecendo dentro daquela cabine isolada. O xerife chegou à estação KFST. A cabine estava escura, exceto pela luz vermelha piscante de no AR. A porta estava trancada por dentro. O xerife bateu, gritou o nome de Elias. Pelo vidro da pequena janela da porta, ele viu a cena. Elias Thorne estava sentado diante do console de áudio. Ele usava os fones de ouvido. Seus olhos estavam arregalados, olhando para o nada. Ele segurava o microfone com as duas mãos, tremendo. O xerife arrombou a porta. O vento gélido e a neve invadiram o pequeno estúdio aquecido. O xerife apontou a lanterna para o painel de controle de Elias.
E foi aí que ele entendeu o horror daquela noite. O painel telefônico estava desligado. As linhas da cidade haviam caído horas antes por causa da tempestade. Nenhuma chamada poderia ter entrado. Elias Thorne não recebeu nenhuma ligação às 2h33 da manhã. Durante 45 minutos, ao vivo para toda a cidade de Frost Creek. Elias Thorne fez as duas vozes. Ele fez a voz da mulher aterrorizada. Ele fez os sons do vidro quebrando batendo na mesa. E ele fez a sua própria voz tentando acalmá-la. Sarah era o nome de sua esposa, que morreu no incêndio da Rua Carvalho 20 anos antes. Um incêndio que começou porque Elias esqueceu de trancar a porta dos fundos, permitindo que um invasor entrasse. A solidão e a nevasca finalmente quebraram a mente de Elias. Ele estava revivendo a pior noite de sua vida, encenando o trauma ao vivo, acreditando que finalmente poderia salvá-la. A transmissão foi cortada às 3h15 da manhã, quando o xerife desligou o transmissor. Elias Thorne foi levado para um hospital psiquiátrico em Anchorage. Ele nunca mais falou uma palavra. A estação KFST foi fechada. Ninguém na cidade queria assumir o lugar dele. As pessoas de Frost Creek ainda falam sobre aquela noite. Sobre como foi ouvir a mente de um homem se desfazer em tempo real, transmitida por ondas de rádio através da neve. É um lembrete cruel de que o isolamento não apenas esconde perigos externos. Às vezes, ele cria uma câmara de eco para os nossos próprios demônios. E quando você está sozinho no escuro por tempo suficiente, você começa a responder a eles. Se essa história te prendeu, inscreva-se no canal para mais casos onde a realidade é mais estranha que a ficção. Até a próxima transmissão.